Olá pessoal, a aula de hoje é uma aula de Sociologia para a primeira série do ensino médio, é um conteúdo do quarto bimestre. No terceiro bimestre nós vimos a questão de cultura e como isso nos diferencia e também nos iguala. Então, continuando esse conteúdo, agora a gente vem com essa pergunta: por que somos diferentes? E nós vimos também no terceiro bimestre que quase nada é natural no ser humano. Nós nascemos animais com instinto, conforme a gente vai crescendo, nós vamos perdendo esse instinto e vamos nos socializando dentro da família, da cultura que a gente é criado, e nós vamos nos tornando então seres culturais. E poucas coisas ficam, né, dos nossos instintos. E é o que difere dos animais, né? Os animais não produzem cultura, e os seres humanos produzem. Animais agem por instinto, eles sempre vão agir da mesma forma em qualquer lugar do mundo. Os seres humanos não. Dependendo da cultura na qual ele está inserido, ele age de forma diferente. Então, se quase nada é natural no ser humano, por que somos, né, tão diferentes? E existem algumas teorias que foram defendidas, teorias científicas defendidas no passado, de que isso estaria atrelado ou ao meio físico e ou aos fatores biológicos. Tá? Então, hoje nós vamos ver essas duas teorias. Tá? Elas foram defendidas pela ciência, tá, no início do século XX, mas depois foi concluído que são posturas e explicações equivocadas e que devem ser evitadas. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado, mas é bom a gente conhecer, a gente entender, para que a gente não cometa esses mesmos erros, né, do passado. Então, o que influencia o nosso comportamento? Isso é uma das grandes perguntas da sociologia. Tá? E dentre várias teorias que existem, várias ideias, várias pesquisas, observações, uma delas é a corrente filosófica chamada determinismo. E fala que algumas coisas determinam o nosso comportamento. Só que aí, nesse caso, então, a gente não teria o livre-arbítrio nem escolha. A gente não poderia tomar decisões. Tá? Se nós somos determinados por algo, por alguma coisa, então nós não seríamos livres. E aí não há possibilidade de mudança. Tá? Então, o que influencia o nosso comportamento? Então, para alguns pesquisadores, alguns cientistas, né, como eu disse no início do século XX, acreditavam que existia um determinismo geográfico. O que significa isso? Que o nosso comportamento seria definido conforme o lugar que a gente mora. Ou seja, depende do nosso ambiente físico. Tá? Então, pessoas que acreditam no determinismo geográfico acham que o ambiente físico condiciona totalmente o comportamento do ser humano. Então, se você mora em determinado lugar, então você vai ter tal comportamento. Você não pode ter outro comportamento. Tá? Ou seja, a postura dos seres humanos, elas são diferentes, porque habitam lugares diferentes. Então, pessoas que moram em lugares mais frios, pessoas que moram em lugares mais quentes, né, mais próximos ao mar, né, lugares mais altos. Tá? Então, assim, professora, mas dependendo do lugar que você mora, né, isso pode mudar quem você é. Isso pode mudar. Tá? Não é determinado que vá mudar. Determinismo, ou seja, algo que é determinado. É assim e ponto final. Não tem como mudar. Tá? É daí que vem a palavra determinismo, tá? Que determina. Então, já foi comprovado que pessoas que moram em lugares que têm mais radiação solar são mais felizes. Né? O sol, ele altera no quesito felicidade. Então, significa que onde tem lugar com bastante sol, não existem pessoas depressivas? Não, existem. Tá? Então, assim, o ambiente físico ele pode influenciar, mas ele não determina quem você será. Tá? Essa é a grande diferença, tá? No uso das palavras. Então, aqui está falando, isso aqui é muito importante anotar, o meio físico condiciona totalmente o comportamento do ser humano. Determinismo geográfico é isso, é 100%, totalmente, determina. Você não pode ser outra coisa além do que o meio físico te proporciona. Então, as pessoas que acreditam nisso acham que as pessoas que moram em regiões mais quentes são mais preguiçosas por conta do calor. Isso foi defendido pela ciência. Temos livros que foram escritos defendendo essa ideia. Acreditava-se que as pessoas que moram em países tropicais eram mais preguiçosas, ou seja, brasileiros um exemplo. Os europeus acreditavam nisso.
durante essa época. Então, se isso fosse verdade, né, se o determinismo geográfico fosse uma verdade, o Papai Noel sofreria, tem qualquer exemplo aqui no cantinho, sofreria mutações, seria diferente. Ele é originário do norte da América, onde é muito frio, e por isso ele tem esse estereótipo de gorro na cabeça, muita roupa quente. Se o determinismo geográfico realmente existisse, o nosso Papai Noel teria que ser como? Assim, samba canção, camiseta regata, uma prancha de surf, tomando água de coco, óculos de sol, porque nós temos então outro clima. Então isso prova que a gente não tem o determinismo geográfico, ok? O meio físico pode influenciar, mas não é determinante. Então, os hábitos, costumes, os conteúdos simbólicos, eles podem sofrer influência no meio físico, mas a gente se adapta de acordo com o lugar que a gente vive. Né? O ser humano, ele se adapta. Se você for viajar para um lugar muito frio, você vai se adaptar. Você vai levar roupa, você vai aprender a viver naquele lugar. Então, aqui no Brasil, a gente tem um determinado clima. Se você vai morar no Japão, por exemplo, que tem muito terremoto, as casas lá são construídas de forma diferente daqui. Por quê? Porque tem que se adaptar em relação ao clima. Um outro exemplo notório de que não existe determinismo geográfico é o uso do terno e gravata, num país quente como é o Brasil. Não faz sentido usar esse tipo de roupa que é quente e desconfortável aqui no Brasil. É uma roupa adequada em países de clima temperado, como a Europa, Estados Unidos, Japão, ou países até mais frios, como a Rússia, Finlândia, etc. Porque aqui o clima do nosso país, a maior parte do tempo, é quente e é uma roupa desconfortável. Mas então por que o brasileiro usa esse tipo de roupa? Porque ela tem um significado cultural. Então nós pegamos esse costume da Europa, né, fomos colonizados pelos europeus, ela tem uma conotação de status. Você chegar num ambiente, num lugar que tem várias pessoas de bermuda e regata, você passa uma impressão. Se você chega no ambiente onde tem essas pessoas de terno e gravata, você passa outra impressão. Então essa roupa ela tem um status. É por isso que o brasileiro usa essa roupa até hoje, mesmo não sendo adequada para o nosso clima. Então, se o meio físico influenciasse totalmente as culturas, como querem acreditar os adeptos do determinismo geográfico, os homens usariam roupas adequadas para o seu clima. Então, aqui no Brasil, não se usaria esse tipo de roupa advindo lá da Europa. Outro exemplo é comida. Então, existem animais que habitam o Brasil e outros países. China, Camboja, Tailândia, Vietnã, México, e por aí vai. Mas isso não significa que esses animais sejam utilizados como alimento, que eles sirvam como alimento em todos esses países. Um exemplo é o rato. No Brasil, é praticamente impensável uma pessoa se alimentar da carne de rato. Já na China, no Camboja e Vietnã, e também na Tailândia, esses animais são normalmente consumidos como alimento. Então, se o determinismo geográfico realmente existisse, nós nos alimentaríamos igualmente desses animais, que também habitam nosso território. Um outro exemplo que eu coloquei aqui para vocês é a vaca. Nós consumimos a vaca, a carne bovina, e na Índia ela é um animal sagrado, ela é um deus. Eles não consomem a carne. É impensável comer carne de vaca na Índia. Então, se o determinismo geográfico existisse, em todo lugar que tem vaca, ela seria um alimento. Se o determinismo geográfico existisse, todo lugar que tem rato seria alimento. Outra corrente antropológica que foi defendida durante um tempo é o determinismo biológico. O que significa isso? Que as diferenças genéticas determinam as diferenças culturais. Lembrando, determinam. É assim e ponto final, não tem como você ser de outra forma. Isso também é equivocado. O que significa, então, esse determinismo biológico? É aquela velha história de que o homem é o que é porque está no sangue. Ou seja, a diferença entre duas pessoas seria estabelecida por meio dos nossos genes. A partir desse tipo de raciocínio, cria-se séries de estereótipos, tais como os judeus e os árabes nasceram para negociar, os alemães são bons em cálculo, os norte-americanos são bons empreendedores, os japoneses são ótimos em ciências exatas, todo japonês é bom em matemática. Todo, sem exceção. Tá? É determinante isso na concepção genética daquele ser que nasce de descendência japonesa? Tá? Isso não existe. A mesma coisa, todo brasileiro gosta de samba. Será que é verdade isso? Todo brasileiro gosta de carnaval. Então, nasceu brasileiro, tem gostar de carnaval. Você não tem outra condição, você não tem livre-arbítrio, não tem escolha. Está no sangue. Mas isso é um grande engano, por várias razões. A primeira razão é dada pelos avanços dos estudos genéticos, que mostraram que os seres humanos são muito parecidos e muito diferentes entre si do ponto de vista genético. Então, mesmo que você pegue pessoas que nasceram no mesmo país, que são parentes, há diferenças genéticas grandes entre as pessoas, para falar que a genética determina o seu comportamento.
Então, com base em tais informações, é possível dizer que cada um de nós é um ser humano único, e tão diferente de outro ser humano que procurar juntar as pessoas para formar grupos distintos, como por exemplo as raças humanas, não faz sentido. Então, se pega você e o seu irmão, que tem uma combinação genética muito próxima, ainda assim não são parecidos, a não ser no caso dos irmãos gêmeos, que tem uma genética igual. E ainda assim, irmãos gêmeos são diferentes, têm comportamentos diferentes, personalidades diferentes. Ou seja, o determinismo biológico ele não existe. Tá? Não tem como a genética determinar o seu comportamento. Então não existem diferenças suficientes entre os grupos humanos para permitir separar ou juntar os seres humanos em raças. As diferenças visualizadas entre populações de continentes distintos são muito pequenas e superficiais, não se refletindo no genoma, que é a constituição genética total de uma pessoa. Então separar as pessoas por raça é uma coisa que é totalmente equivocada, ultrapassado e não tem mais embasamento teórico. Mas como assim isso já foi defendido? Como isso já existiu? Nós temos exemplos do nazismo, né, de Hitler, que perseguiu os judeus. Então estabeleceu que a raça ariana, a cabeça dele era superior em relação à raça dos judeus, dos negros, e aí ele perseguiu e matou. Isso foi uma ciência defendida. Quando Hitler caiu, foi reestudado, tudo foi revisto, e aí então foi visto que há muito preconceito nesse tipo de ciência, e esse tipo de ciência caiu. Tá? Então a gente tem que observar nossos erros e modificar. Certo? Então, separar as raças por uma questão biológica é uma coisa que é impensável hoje para ciências humanas e ciências biológicas. Isso não existe. Foi definido no passado para tentar mostrar a superioridade de uma pessoa em relação a outra. Isso não existe geneticamente. Isso é coisa da cabeça da pessoa. Se a genética não influencia em quem a gente é, então por que tem tantos portugueses que são padeiros? E por que tem tantos descendentes de árabes que são comerciantes? Vamos pensar, porque se estivesse no sangue, Portugal seria um país somente de padeiros. Imagina, não teria açougueiro, não teria taxista, não teria comerciante, não teria professor, não teria nada, somente padeiro. Porque é no sangue. Nascer para isso. A genética faz com que a pessoa se desenvolva para ser padeiro. Então é um país que não teria mais nenhum tipo de profissão. Não existe determinismo biológico. E também, se isso existisse, qualquer lugar que os portugueses fossem morar no mundo, eles seriam padeiros. Isso não acontece. Se aqui no Brasil há muitos descendentes de portugueses que são padeiros, isso se deve ao fato de que essa foi uma profissão em que vários imigrantes se destacaram e que eles a ensinaram aos outros imigrantes, mas não porque estava no sangue deles por ser padeiro. Há padeiros de várias nacionalidades. Qualquer país que você vá tem padeiros. Então como é que funciona? Chega aqui um grupo de portugueses, monta, começa a trabalhar numa padaria, dá certo, aí chega depois de um tempo chega mais gente lá, né, de Portugal, e aí ele entra em contato, precisando de trabalho, lá na padaria que eu trabalho tá precisando de gente, então ele vai inserindo e vai ensinando, e é por isso que acaba disseminando no Brasil, né, que a maioria dos portugueses são padeiros, mas é por essa combinação, não porque está no sangue. É a mesma coisa, se você for morar num outro país, você enquanto estrangeiro, as pessoas vão te excluir, elas não vão te acolher daquela forma como você gostaria. E aí você se identifica quando você acha um brasileiro. Você escuta lá alguém falando, nossa, você é brasileiro, começa a conversar. E aí então começa a ter essa afinidade e também essa autoajuda. Então, não, peraí, consigo um lugar pra você, eu consigo um emprego pra você. É por isso que tem essa coisa, que nem aqui no Brasil, as pastelarias são dos chineses, né, que a gente tem essa mania. Por quê? Porque eles, uns ajudam os outros e ensinam a profissão. Mas na China não tem só pastelaria. Também tem padeiros, também tem professores, também tem taxistas. Então isso a gente tem que ter em mente quando pensa em determinismo biológico. A minha genética não determina quem eu sou. O lugar que eu vivo não determina quem eu sou. Pode influenciar, mas não determina. Por quê? Toda criança ao nascer é fruto da combinação de elementos genéticos do pai e da mãe. E aí, como eu falei, irmãos, mesmo pai e mesma mãe, são diferentes. A não ser os irmãos, né, gêmeos, mas irmãos são diferentes. Com a mesma genética, praticamente, né? A divisão da mesma genética. Contudo, a sua maneira de agir, pensar e sentir não está relacionada com esse código genético. Tá? A nossa maneira de agir, pensar e sentir é cultural. A cultura influencia muito nisso. Na verdade, se nós transportarmos para a Bolívia um bebê inglês e criarmos aqui na Bolívia com outros pais, com pais bolivianos, pais que são dessa região, esse bebê vai desenvolver hábitos, maneira de falar, de raciocinar típicos deste lugar. Provavelmente não gostará de comer as comidas dos seus pais biológicos ingleses.
não vai pensar como inglês, não terá hábitos ingleses, e sim terá hábitos da família boliviana que o criou. Por quê? Porque quando a gente cresce naquela família, a gente desenvolve a cultura daquela família. Dependendo do lugar do globo que você esteja falando. Dei esse exemplo na Inglaterra para a Bolívia, mas pode ser qualquer lugar do globo. Um bebê brasileiro que for criado por uma família japonesa lá no Japão, terá hábitos diferentes, costumes diferentes, alimentação diferente, pensamento diferente. Porque a cultura vai influenciar nisso. A carga genética vinda de seus pais não influenciará seu comportamento. Mesmo determinadas doenças para as quais ele porventura tenha predisposição genética poderão não se manifestar, impedidas possivelmente pelos hábitos alimentares e de vida adquiridos aqui no novo país. Então, até mesmo doenças que você tem a predisposição que veio da sua família, por você trocar de ambiente físico, por você trocar de cultura, por você trocar de alimentação, talvez você não venha desenvolver aquela doença. Então você pode viver de uma forma que a doença não venha se desenvolver. Então, qualquer exemplo aqui, se você vai morar com uma família, né, que não consuma lactose ou que não consuma a carne de vaca, ou que seja vegana, então não consumir certos alimentos pode fazer com que certas doenças não venham se desenvolver. Então, isso demonstra que o determinismo biológico é uma postura equivocada e que deve ser evitada, pois a cultura pode interferir no plano biológico também. A cultura influencia mais do que a própria genética. Então, os dois determinismos, eles não existem, foram defendidos, mas não existem. São equivocados e devem ser evitados por quê? Porque geram preconceito. É preconceito você falar, todo japonês é bom em matemática, todo brasileiro gosta de samba, ou de carnaval, tudo português é padeiro. Então, são coisas que geram preconceito. Um exemplo de que nenhum dos dois existe, nem o determinismo geográfico e nem o determinismo biológico, é o riso. O riso é um grande exemplo. Por quê? O riso, ele é natural do ser humano. Um bebê que não entende nada do mundo à sua volta, ele sorri. Ele dá suas risadas pelos motivos às vezes mais bobos. Porque é algo natural do ser humano. Conforme ele vai crescendo, vai se socializando, vai fazendo parte de uma cultura, o motivo que leva ao riso é cultural. Isso muda de cultura para cultura. Então, exemplo, esse aqui é o Mr. Bean. E ele é um comediante na Inglaterra. É um comediante mudo, que faz algumas atrapalhadas. Então, na Inglaterra, ele é muito cômico. Os ingleses adoram ele. É o tipo de comédia que os ingleses adoram, mas adoram assim, de gargalhar. Acham super cômico. Nós brasileiros assistimos o Mr. Bean e, nossa, legalzinho, engraçadinho, mas a gente não vê tanta graça. Porque não é do nosso costume, da nossa cultura. O brasileiro, ele curte o quê? O meme. O meme é o que faz o riso brasileiro. O brasileiro segue os memes. Tem algum acontecimento no dia, ele já procura ir nas redes sociais e buscar os memes, porque sabe que vai ter. O brasileiro é um dos mais produtores de memes do mundo. E você tem que entender o conceito. Assim, o riso do brasileiro, ele procura algo mais inteligente. Então, assim, você tem que saber o conteúdo para poder entender. Então, você só vai entender Já Acabou Jéssica se você viu o vídeo. Você só vai entender o Forninho da Giovanna se você ver o vídeo, e tudo vira meme. Então, poses, caras, que nem a Nazaré Tedesco, né, personagem de novela que virou meme, estar em confusão, de estar pensando. Então, tem que ter um contexto. O riso no Brasil tem um contexto. Tem gente que acha engraçado pessoas que tropeçam e caem. Tem gente que não. Então eu não consigo ver uma pessoa tropeçando, caindo na rua e dar risada. Eu não consigo, uma coisa que é minha. Já outros brasileiros, da mesma cultura que eu, acabam achando engraçado. Aí também vai de como você foi criado, a sua socialização. Então tem culturas que não vão rir disso, tem culturas que vão rir. Então o riso é natural. O motivo que leva ao riso é cultural. Então aqui, segundo Laraia, sociólogo brasileiro, o riso é uma propriedade do ser humano e dos primatas mais envolvidos. Então, alguns animais também sorriem. Mas o que é considerado risível varia de cultura para cultura. Então, dependendo do programa que você está assistindo de outro país, você não vai achar engraçado. Então, por exemplo, os Estados Unidos adoram um besterol, né, que a gente fala besterol americano, adoram um besterol. Então, um filme como American Pie, eles se acabam de rir. Eles acham muito engraçado. A gente assiste, acha graça em algumas partes, mas não é o tipo de filme que a gente gosta. Então, né, muda de cultura para cultura. Ou seja, o riso é totalmente condicionado pelos padrões culturais, apesar de toda a sua fisiologia. Então, a cultura vai influenciar até no que você vai rir. É muito louco isso. É muito legal. Tá?
Então, para encerrar essa aula, vou deixar aqui para vocês que a cultura determina quem nós somos mais do que imaginamos. Então, a nossa religião, porque aqui no Brasil 90% das pessoas são cristãs. Quando você nasce, você não tem a escolha, sua família te insere numa religião. Então, se você nascer na Índia, provavelmente você será hinduísta. Se nascer no Japão, provavelmente você será budista. Não que é determinante, porque você tem outras religiões em todos esses países, inclusive no Brasil, mas é cultural. Nós somos cristãos porque fomos colonizados por cristãos. Mas depois que eu cresço, eu posso trocar, eu posso mudar de religião. Mas não é porque você nasceu no Brasil que você é obrigado. Não determina que seja cristão. E você pode mudar. Então nós podemos fazer essas mudanças. E isso quem permite é a cultura. Não é o lugar e não é a biologia. Um dos dois influencia tanto assim que nós somos. A cultura é muito mais. Porque o ser humano é um ser que imita. É um ser que copia. E também é um ser criativo. Então, se ele também perceber que não se encaixa em nada das coisas que estão pré-estabelecidas, ele inventa algo novo. Então, nós somos essa gama de diversidades. E a cultura determina muito mais em quem nós somos do que a gente pode imaginar e pensar. Eu espero que tenham gostado da aula e até a próxima.